E aí, você quer realmente viver de engenharia? Então me responde uma coisa. Você assistiu à primeira aula da primeira semana do Engenheiro de Valor? E você deixou lá os seus comentários? Saiba que seus comentários são muito enriquecedores para que eu continue produzindo conteúdo de valor para você. E também contribui para o aprendizado dos seus colegas. Eu prometo para você responder a cada uma das dúvidas e dos comentários que forem postados lá. Ok? Fica então o convite. Se você não assistiu, para que você assista a primeira aula e deixe lá os seus comentários, as suas impressões, as suas contribuições. Bem-vindo então à segunda aula, à segunda Masterclass da primeira semana do Engenheiro de Valor. Nesta aula, eu vou apresentar para você os primeiros 2 passos do método EV6, o método que eu criei para que você se transforme no engenheiro de valor. Isso foi feito após mais de 28 anos de atuação na engenharia. Eu comecei a enxergar, eu comecei a me abrir que o mercado precisava de inovações, eu precisava ser um engenheiro diferente, o mercado pedia diferente. Então, eu criei esse método que durante essa semana eu socializo aqui com você. É claro que, antes de tornar esse método público, eu apliquei ele na minha vida. Eu trouxe ele para dentro da minha vida para ver os resultados que eu poderia ter. E eu te confesso que os resultados foram muito satisfatórios. Inclusive, quando você se inscreveu aqui para essa primeira semana do Engenheiro de Valor, você deve ter visto lá na página de inscrição comentários de pelo menos 3 pessoas. O Nicolas, a Thaís, o Alisson, que foram meus mentorados e aplicaram esse método e que tiveram resultados bem satisfatórios nas suas vidas. Eles colocaram seus depoimentos lá, vale a pena conferir. De repente você está pensando, pô, mas eu preciso de um método para ter sucesso na minha vida? Talvez você pense que sim, talvez você pense que não. Se alguém contasse, se alguém comentasse sobre isso comigo lá atrás, 5, 6 anos atrás, eu te confesso que eu não ia dar muita atenção. Porque naquela época eu trabalhava 15, 18 horas por dia e eu só dava atenção ao que fosse. Técnico de engenharia, possibilidades de novos negócios e a ganhar dinheiro. Eu me orgulhava, por incrível que pareça, eu vou revelar aqui agora, de nunca ter tirado 30 dias de férias. Acredite se quiser, mas é bem verdade. Em 33 anos de profissão, de trabalho, eu nunca tirei 30 dias consecutivos de férias. Eu era realmente um escravo de trabalho e só pensava ali em produzir e ganhar dinheiro. Com o passar do tempo, eu comecei a enxergar que as coisas não eram bem dessa forma. Em 2016, a ficha começou a cair, quando eu estava muito aborrecido com a gangorra que é a nossa vida na engenharia, e a minha filha resolveu se matricular em engenharia civil e na mesma faculdade que eu. Ali foi o primeiro ponto de reflexão, onde eu falei, caramba, o problema pode não ser eu, posso não ser eu, talvez a forma como eu estou conduzindo as coisas na engenharia. E aí eu comecei a buscar informações para que eu pudesse transformar o conhecimento que eu tive, a experiência que eu tive, que eu tinha vivido e que eu pudesse colocar à disposição e ajudar a minha filha a ser a melhor engenheira que ela pudesse, além daquelas contribuições que a faculdade naturalmente já dariam para ela. E aí eu preciso te contar uma coisa. Eu conheci um cara, um engenheiro eletricista lá de São Paulo, que deixou de ser engenheiro há algum tempo e hoje ele mora em Florianópolis. Em 2017 ele foi reconhecido como o maior palestrante do Brasil. O nome dele é Rodrigo Cardoso e a missão de vida dele é transformar vidas. E num curso com ele em São Paulo, o Rodrigo colocou a mão no meu ombro e falou assim, Alexandre, para que você mude o invisível, você precisa mudar. Para que você mude o visível, você precisa mudar primeiro o que é invisível. Para que você tenha resultados satisfatórios na sua vida, primeiro você precisa mudar a sua cabeça, você precisa mudar o seu coração e você se dedicar de fato, de corpo e alma àquilo que você está fazendo. O dinheiro vai ser uma consequência, o dinheiro não pode ser o fim em si mesmo, o dinheiro não pode ser aquele objetivo principal que você busca. E o Rodrigo me ensinou uma outra frase. Ele falou o seguinte, ame o que você faz, ensine o que você ama. Essa frase me marcou muito e eu decidi, então, ensinar para as pessoas aquilo que eu sei, aquilo que realmente, durante a minha vida inteira, me ajudou a ser quem eu sou, seja do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional. Bem, bacana. Só que, naquela época, eu não tinha
sustento, eu não tinha base de informações, eu tinha uma experiência da engenharia. E foi aí que, pesquisando, eu enxerguei que tinha um gap muito grande no mercado. As pessoas saíam da faculdade, sem saber o que iam fazer, as pessoas estavam, às vezes, desempregadas, engenheiro recém-formado desempregado, sem conseguir entrar no mercado, porque ele tinha muito, talvez, competência e background técnico. E aí, pessoas que tinham ficado desempregadas por alguma questão de oscilação econômica e não conseguiam voltar para o mercado, pessoas que estavam trabalhando, que estavam bem colocadas no mercado, mas não tinham uma satisfação do ponto de vista de retorno financeiro ou de reconhecimento profissional, pessoas que gostariam de empreender, mas não sabiam como, enfim, eu enxerguei um gap onde eu poderia atuar e poderia me reinventar dentro da engenharia, mas me faltava base. Aí eu conheci o coaching, procurei a melhor escola de coaching do Brasil, que é uma referência internacional, a Sociedade Brasileira de Coaching. Fui aluno dos seus presidentes, Vilela da Mata e Flora Vitória, a quem eu agradeço muito todo o aprendizado. Me tornei franqueado da Sociedade Brasileira de Coaching, mas para uma outra atuação que não cabe aqui, é só a informação, o Business Coach. Juntei tudo isso, coloquei no liquidificador e extraí um programa que eu chamei de Viver de Engenharia, mas para que a pessoa consiga viver de engenharia, no meu entendimento, ela precisa ser um engenheiro de valor. Ela precisa ser um engenheiro diferenciado, um engenheiro que trabalha, sobretudo, também, além da razão, também com emoção, como me ensinou o Rodrigo. E, dessa forma, como eu me torno um engenheiro de valor? Eu criei passo a passo, eu criei um método para que você se desenvolva e se torne um engenheiro de valor. De repente, você ainda vai achar que isso talvez não sirva para você. Talvez sim, talvez não. Mas aí eu quero te fazer um convite. Para você saber, você vai ter que experimentar. Você vai precisar assistir essas aulas, porque ou não você já tem. Ou você faz, ou você não faz e fica da forma conduzindo a sua vida, da forma como você está conduzindo. Se você está buscando algo mais, eu te convido, permaneça com a gente, assista aí as 4 Masterclass, a primeira que já foi, essa é a segunda, as outras 2 que estão por vir durante essa primeira semana do Engenheiro de Valor. E no final você tira essa conclusão, se você achar que não serve para você, tudo bem, eu respeito sua opinião, estou colocando para você a minha. Ok? Então, nesta Masterclass, para a gente encerrar, eu vou apresentar os primeiros 2 passos. Primeiro passo, formei, e agora? Segundo passo, o método de Epicteto. Lá eu explico o que é isso. Na próxima Masterclass, que vai ao ar no dia 3/5, nós vamos trazer o passo 3, que é o Mindset de Engenheiro, e o passo 4 é o método da Gisele. Você no controle sempre, era uma propaganda que a Gisele fazia para um canal de televisão, a Gisele Bündchen. E depois, na última Masterclass, no domingo, o passo 5 e o passo 6. O passo 5 é o método do super-homem, que fala para cima e avante, é para onde eu quero te levar, se você me der essa oportunidade. E o método 6, eu chamo do engenheiro essencial, que são aquelas competências que todo engenheiro, para ter sucesso na vida, eu acredito que o engenheiro deva ser. O engenheiro essencial, ele precisa ter alguns conhecimentos. Ok? Então, encerrando por aqui, nós nos vemos daqui a pouco na segunda Masterclass da primeira semana do Engenheiro de Valor. Até lá, a gente se vê. Tchau! Olá, que bom ver você novamente. Espero que você realmente esteja decidido a viver de engenharia e por isso você está aqui participando da segunda Masterclass da primeira semana do Engenheiro de Valor. A primeira Masterclass teve resultados assim que eu achei fantásticos, muitos comentários legais lá no site, lá no YouTube. Recebi muitas mensagens inbox, muitos e-mails, muitas colocações lá no nosso grupo do WhatsApp. Enfim, se você ainda não assistiu, vale muito a pena, eu recomendo que você veja. Estamos aqui, estou dividindo a tela com você. Aqui estão relacionadas as 4 Masterclass. Na primeira, a gente fez um panorama geral do que vem a ser, do que eu entendo que venha a ser uma metodologia, uma forma de se viver da engenharia desde que você seja um engenheiro de valor, e para que você seja um engenheiro de valor, você precisa de um método para se tornar um engenheiro de valor, que é o método EV6. Voltando, que a gente vai então aqui hoje mostrar os 2 primeiros passos, que são os passos iniciais. Eu gostaria de fazer rapidamente um follow-up aqui a respeito da primeira Masterclass, porque lá
eu mostrei para vocês de onde veio, para quem não me conhece e de repente está assistindo essa aula sem ter assistido a anterior, eu mostrei de onde veio, quais as origens, por que que eu fiz isso, de onde saíram esses meus pensamentos, qual a minha fundamentação, qual a base, qual metodologia, que ferramentas eu uso, tem validação científica, não tem, de onde saiu, enfim. Na primeira Masterclass eu tratei tudo isso, tá? Espero que se você não assistiu, espero que você assista e deixe lá os seus comentários, quaisquer que sejam eles, positivos ou não. Eu não estou pedindo lá para você bater palma, eu estou pedindo para você colocar o seu comentário do quanto que aquilo foi útil para você, se foi útil ou não, de que forma que você pode aplicar na sua vida, que expectativas que isso pode trazer para você com relação ao método EV6, aos passos que a gente vai aprender, que eu vou colocar para vocês a partir de agora, enfim. Deixe lá os seus comentários que vai ser muito bacana. Eu prometo responder um por um a todos eles para que a gente, inclusive, crie aí um movimento que possa me permitir desenvolver novos conteúdos de valor que pode ser de interesse de todos vocês. Ok? Vamos lá então? Hoje, na segunda Masterclass da primeira semana do Engenheiro de Valor, eu vou tratar dos passos iniciais, que são os 2 primeiros passos, onde tudo começa. O primeiro passo eu chamei de formei, e agora? É normalmente isso que acontece depois de toda aquela festa da formatura, da engenharia, de tanta ansiedade que precede aquele momento da formatura. No dia seguinte, a ficha caiu, a coisa é diferente. Agora eu preciso arregaçar as mangas e eu vou trabalhar. Mas eu vou trabalhar como, com quem, de que forma, fazendo o quê, aí tem que considerar o mercado. E eu confesso para vocês que eu tive muito medo. Embora eu já tivesse estagiando numa empresa há algum tempo, pela segunda vez eu estava fazendo estágio na mesma empresa e já tinha 6 meses que eu estava estagiando e já havia sinalização que tão logo eu colasse grau e tivesse o meu CREA, eu seria contratado porque um dos engenheiros que era o meu chefe imediato, a pessoa que estava trabalhando, que eu estava trabalhando com ele já há mais de 6 meses, que essa pessoa iria sair da empresa, então eles estavam meio que me formando para suceder esse cara, para substituir esse cara, e isso só pesava na minha responsabilidade, isso só me dava, por um lado me dava medo, mas por outro lado me dava aquela adrenalina, sabe, aquela possibilidade de, realmente eu vou conseguir ir lá e chancelar e colocar o meu nome e mostrar tudo que eu sei, tudo que eu passei esse tempo todo estudando, aprendendo e agora eu quero colocar em prática. Mas não sei se isso acontece com você, mas essa frase, formei e agora, isso é uma pergunta recorrente em muitas pessoas nos dias atuais, ou melhor, quase sempre, aí muita gente que a gente conversa tem essa dúvida. E também eu vou mostrar para você o passo 2, que eu chamei de método de Epicteto. Tem esse nome esquisito aí, muita gente não sabe quem foi Epicteto, mas depois, na hora certa, eu vou falar. Vamos lá então. Essa segunda Masterclass ela deve ser mais curta do que a primeira, mas até porque ela vai ser mais objetiva, e eu chamo sempre a atenção, porque como tudo que eu faço é muito no sentido de reflexão. A gente vem muito acostumado da nossa formação da engenharia, porque é assim mesmo, a racionalidade nos impõe formas diretas, específicas e conclusivas de resolver determinados problemas. Você tem uma equação de segundo grau e você só tem uma forma de resolver aquela equação de segundo grau. Você aplica lá uma fórmula e você vai resolver aquela equação de segundo grau e vai chegar num resultado definitivo. Aqui não. Eu estou colocando para vocês coisas que eu conheço, que eu experimentei do ponto de vista prático de mais de 30 anos de formação e de vivência na engenharia, que depois eu trouxe isso tudo para dentro, juntei com as técnicas, com ferramenta, com o estudo do coaching internacional, de referências internacionais, coloquei isso tudo no liquidificador e criei um programa que eu chamo de Viver de Engenharia. Criei a figura do engenheiro de valor, que é um lifestyle, é uma pessoa que segue determinados procedimentos para poder viver de engenharia, mas para se tornar um engenheiro de valor você precisa de um método. O meu liquidificador me deu esse método que eu apliquei na minha vida e agora eu socializo aqui e coloco para você. Mas de repente,
você acha que não. Tudo bem. De repente, você acha que sim, mas você tem o seu jeito de fazer. E aí vai entrar a subjetividade. O que serviu para mim, eu estou te falando nesse método que serviu e se aplicou na minha vida. E isso eu te garanto. No entanto, pode ser que para você seja um pouco diferente. O quão disciplinado você é, o quão comprometido você é, o quão determinado a assumir de fato as rédeas, o controle da sua vida, assumir a autorresponsabilidade e não ficar esperando em outros os resultados que você quer para a sua vida. Desculpa, não estou aqui questionando, não quero aqui ser chato, só estou colocando situações que elas podem ser interessantes em algum momento para você refletir. E se elas forem, você vai lá, pega, coloca e aplica na sua vida. Se não for, pelo menos é a minha forma de pensar e eu gostaria que você respeitasse como eu respeito, logicamente, a sua. Tudo bem? Vamos lá, então? Enfim, dia seguinte da formatura, formei. E agora? Eu coloco aqui 4 pontos, na verdade são 3 pontos que eu chamei de objetivo primeira parte e objetivo segunda parte, que eu gostaria de falar a respeito deles. Objetivo primeira parte. Vamos lá. E você, para onde vai o seu trem? Onde você estará daqui a 5 anos? Essa frase, para onde vai o seu trem, para quem ainda não assistiu a primeira Masterclass, é porque eu brinco que a minha vida, grande parte dela foi construída dentro de um trem. Por que um trem? Porque um trem tem uma estrada definida. O trem, ele sai de uma determinada estação e ele só vai parar em outra estação. Você não consegue saltar no meio do caminho. E eu brinco que a minha mãe me colocou num trem que me levaria para o FOP, onde eu fiz engenharia civil, porque não era a minha vontade. Eu não estava disposto, meu sonho era ser engenheiro mecânico aeronáutico, mas eu não tive condições de fazer. A minha família não teve condições de prover aquilo para mim naquele momento. Então, me colocaram num trem para que eu fosse engenheiro civil e essa engenharia civil me levaria a uma estação chamada Estação Felicidade. Só que essa Estação Felicidade nunca chegava, não da forma como eu esperava que ela chegasse, nessa metáfora. Em um determinado momento eu saltei do trem, ou seja, eu deixei de fazer a engenharia da forma como eu fazia e que 99,9% das pessoas fazem, e passei a viver a engenharia com outro olhar, que é o que eu tenho socializado com você aqui nessa primeira semana do Engenheiro de Valor. Ok? Então, fazendo uma leve comparação, para onde vai o seu trem? Quero dizer, para onde a vida que você está levando hoje, da forma como você está vivendo hoje, ela está te levando. E daqui a 5 anos, eu não sei em qual período da faculdade você está, eu não sei se você já é um engenheiro recém-formado, se você já é um engenheiro que está no mercado e que você está satisfeito ou insatisfeito pelo trabalho que você tem hoje, pela forma como você está conduzindo o seu trabalho hoje. Você tem perspectivas de continuar na sua empresa, você tem reconhecimento profissional, reconhecimento financeiro. Como você se enxerga daqui a 5 anos, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional? E aí, eu te faço mais 2 perguntas. Sobre qual fundação você está construindo a sua carreira? Lembre-se, eu sou engenheiro civil. E eu falo da fundação, eu gosto de fazer comparação com uma passagem bíblica, respeito à sua religião, se não for o caso da minha, eu sou católico, mas tudo bem, é só para falar de uma passagem que falava de uma pessoa que tinha construído o seu castelo sobre a areia e o outro construiu o seu castelo sobre a rocha. Enfim, eu não preciso mais me alongar nisso daí, você já deve ter entendido onde eu quero chegar. Sobre qual fundação você está construindo a sua carreira? A faculdade é o básico do básico. O diploma que a gente tem é um documento que nos habilita a ir para o mercado, né? Uma vez que a gente já esteja registrado no Conselho, no CREA, etc. e tal, que é um documento que você tem para ir para o mercado, para exercer a sua profissão. Mas você está construindo em cima de conhecimentos técnicos, bacana, você precisa disso. A faculdade vai te dar conhecimento técnico, mas, na minha opinião, o conhecimento técnico ele é necessário, mas ele não é mais suficiente. Você precisa de outras coisas. E aí, de que forma que você planejou? Pós-faculdade, tem especializações, tem mestrado, tem doutorado ou não? Para aquela pessoa que já está no mercado,
ela está estagnada do ponto de vista de desenvolvimento intelectual, está buscando mais especialidades ou não, já definiu que mercado vai atuar ou não. Para aquela pessoa que está buscando oportunidades no mercado, por que determinada empresa precisaria dar a ela uma oportunidade? Que conhecimento que você tem? De que forma que você está construindo ali a sua carreira, está desenvolvendo a sua carreira? Se você ainda não parou para pensar nisso, eu acho que eu acho muito interessante fazer isso, principalmente nesses tempos aí de coronavírus, de introspecção, que você está quietinho em casa, enclausurado mesmo. Então pensa aí, estrutura de que forma que você pode viver melhor, de que forma que você se enxerga daqui a 5 anos, daqui a 10 anos na sua vida, ok? Qual área de atuação você gostaria de ter na engenharia? Na primeira Masterclass eu falei a respeito disso. Eu sou engenheiro civil. A engenharia civil é ampla, como todas as engenharias são muito amplas. E o que você quer fazer, de fato? Que área mais te atrai? Que área da engenharia você se saiu bem? No meu caso, por exemplo, na época de faculdade, eu me saí muito mal do ponto de vista de média de aprovação na área de solos, na área de mecânica dos solos 1, mecânica dos solos 2, mas eu gostava do professor, o professor era foda, ele me desafiava e eu estudava e confesso que eu passei raspando com ele. E aí eu fui fazer uma outra disciplina chamada Fundações e Obras de Terra, que era com esse mesmo professor. E aí eu arrebentei, eu tive a maior nota da minha média, de todas as disciplinas que eu cursei, eu tive uma média de 9,5 de aprovação com o mesmo professor e eu realmente arrebentei e eu passei a gostar dessa disciplina, eu passei a gostar dessa área de solos. E pensei que eu fosse seguir essa área. Eu comecei até a fazer um mestrado em estruturas de barragem de terra, mas depois eu larguei, não era uma área que eu gostava. Eu acabei me tornando executor de obras, criei uma empresa e fui empreiteiro, criei diversas obras, principalmente obras de infraestrutura. E você, que área que você gosta? Tem alguma área, concreto armado, cálculo estrutural, projeto, instalações elétricas, enfim, estradas, pavimentação? Tem alguma área que te atrai? Se tem alguma área que te atraia, você pode ter certeza que você já está pensando, você já tem um ponto de partida no que diz respeito a onde você pode estar daqui a alguns anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, por exemplo. E do que você mais gosta? O que você mais gosta de fazer? Eu quero dar um exemplo aqui para vocês do LinkedIn. Eu conheci uma pessoa no LinkedIn, eu faço lá aconselhamentos no LinkedIn, e um dia alguém me fez uma pergunta, e era uma pergunta bem genérica, assim, o cara queria arrumar um emprego. Aí eu falei, olha amigo, eu não posso te arrumar um emprego, eu não contrato pessoas, mas eu posso te ajudar, de repente te orientar a conseguir o emprego que você quer. O que você gosta? E comecei a fazer perguntas para ele, como da forma como eu estava falando aqui agora para vocês, na identificação de uma área que gostava. E o cara gostava muito de concreto. Concreto armado tinha sido uma disciplina, uma área para ele que ele na faculdade que ele adorava. E eu perguntei, mas agora na pessoa, o que você gosta? E ele falou para mim, pô, eu gosto de... eu fui skatista profissional, eu gosto de pista de skate. Eu gosto de fazer pista de skate de concreto, seria uma coisa que me realizaria. Eu falei, fudeu, porque quem que contrata pista de skate de concreto? Quer dizer, muitas pessoas contratam de fato, mas a gente está falando de um mercado muito específico, muito nichado, concorda? São poucas pessoas. E aí comecei a instruir esse cara que ele poderia, de repente, se relacionar com associações de skatistas, com associações no âmbito, em organizações que cuidam do esporte no âmbito municipal, estadual, federal, enfim, já que ele foi atleta profissional, então pelo menos ele entende desses caminhos burocráticos da regulamentação do esporte. E que ele aproveitasse, por exemplo, o LinkedIn para deixar sua marca, que ele escrevesse a respeito, que ele interagisse com pessoas, que ele colocasse foto de algumas obras, algumas coisas que ele faz. Enfim, nós nos tornamos amigos. Esse cara, enfim, eu não vou falar o nome dele aqui, não vou expor tanto, mas a gente se tornou amigo, ele é uma pessoa muito querida e ele executou 2 pistas de skate a partir dessa interação
de ele manifestar uma coisa que ele gosta de fazer, uma coisa que ele sabe fazer, e uma coisa que de repente alguém até gostaria de ter, mas não sabe quem é um especialista para fazer, enfim. E ele executou algumas pistas, inclusive pistas privadas de pessoas que, tipo aqueles galpões de kart indoor, o cara criou uma pista de skate, ele foi contratado para criar uma pista de skate e o empresário, o proprietário do galpão lá, ele aluga a pista para que as pessoas andem, independente de andar em praça pública, como é o caso da maioria das pistas de skate que a gente tem por aí. Eu estou querendo dizer com isso é que quando a gente linka o que a gente sabe fazer com o que a gente gosta de fazer e nos dá prazer, as possibilidades elas tendem a aumentar, elas podem aumentar. E aí, voltando no outro item aqui, então, de onde você vai estar daqui a 5 anos, se eu te pedisse para fazer um exercício simples e fechasse seu olho agora, que visão de futuro que você tem? Onde que você está? Você está com a sua família, você criou uma família, você gostaria de trabalhar numa determinada empresa, em que nível de trabalho você gostaria de estar, em que posição dentro da empresa, em que função que você poderia e gostaria de estar. É um bom exercício para a gente começar a definir, formei e agora, o que eu vou fazer da minha vida. Um ponto que eu gosto de destacar aqui, que eu coloquei, o segundo ponto, que é chá versus chave. Chá é porque talvez você tenha ouvido falar, talvez não, que uma pessoa para ter sucesso na vida ela precisa tomar muito chá. C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Mais recentemente, algumas pessoas acrescentaram 2 letras a esse chá e o chá se tornou chave. Ou seja, as pessoas precisam saber a chave, precisam conhecer a chave. E muitos engenheiros, é normal isso é recorrente, a gente concentra toda a especialização da nossa carreira, toda a nossa vivência, toda a nossa vida profissional em adquirir conhecimento. E saiba que pesquisas indicam que o conhecimento técnico sobre determinado assunto, ele corresponde a apenas 15% do sucesso que a gente pode ter naquele assunto, desenvolvendo aquela coisa. Então, assim, outro dia alguém me perguntou, Alexandre, em que área eu faço pós-graduação? Como que eu posso reverter aí, tá faltando a palavra aqui, como que eu posso maximizar os ganhos com o investimento que eu tive em um MBA? E aí eu pergunto, por que MBA? Estou desfazendo a faculdade, longe disso, mas por quê? Porque não é título que vai te dar ganhos profissionais na sua carreira, profissionais e financeiros. Pelo menos eu não acredito que sejam títulos. O conhecimento ele é de extrema importância, mas ele representa 15% nessa fórmula. Você precisa ter habilidades. Não adianta você ter conhecimento e ter uma cabeça desse tamanho de tanto conhecimento se você não consegue colocar em prática, se não tem habilidade de colocar em prática aquilo que você aprendeu. Você precisa ter atitude de vir para o palco, vamos dizer assim. Tem uma frase interessante que é: não compare os seus bastidores com o palco dos outros. Pessoas que nunca saem dos bastidores e que ficam apontando o dedo e mostrando, pô, fulano teve sucesso assim, a fulano teve sucesso assado, ciclano, beltrano, enfim, são pessoas que estão fazendo. Bem ou mal, elas estão fazendo. E elas não estão importando com o julgamento. Elas estão fazendo por uma série de propósitos, por uma série de motivos na vida dela. Mas elas estão fazendo. Elas saíram, de fato, do sofá e foram para a ação. Elas tiveram atitude. Então, C de conhecimento, habilidades e atitude. Ou seja, habilidades, atitude, valores e emoção correspondem a 85% do sucesso que alguém pode ter em alguma situação. E a gente se prende muito em conhecimento. Eu quero aprender a usar software tal, eu quero ser especialista numa área tal. Então o cara faz uma especialização numa área, um mestrado em outra área, um doutorado, não sei o quê. E de repente a aplicabilidade prática daquilo, ela vai ser nenhuma, ela vai ser inócua, vai ser um conhecimento inócuo talvez, vai ser totalmente ineficaz. Valores. Os valores hoje em dia, eles são muito considerados. As pessoas precisam ter valores, respeito, integridade, a busca de crescimento contínuo, de desenvolvimento. Enfim, que valores você tem?
Princípio é uma coisa, princípio é imutável em qualquer lugar, ética é ética em qualquer lugar, amor é amor em qualquer lugar, compaixão é compaixão em qualquer lugar, isso a gente está falando de princípio. Agora, integridade, respeito, família, crescimento contínuo, desafios, isso são valores. Os valores, eles não fazem você melhor ou pior. Os valores são seus. Mas é muito importante você entender quais são os seus valores e, melhor, quais dos seus valores se adequam em determinada situação. Até para que você se concentre neles para ser cada vez melhor naquilo, daquela forma, para você conseguir dar um melhor desempenho de você. E o outro ponto é a emoção, porque a gente, por ser racional, por ser lógico, muitas das vezes a gente é frio. E o calor humano é muito valorizado. As pessoas trabalham em equipes, ainda que as equipes sejam distantes, né? Como hoje em dia, por exemplo, a gente está cada um no seu lugar aí, o time está todo mundo em home office, mas precisa ter essa emoção, precisa ter emoção do carinho de trabalhar em equipe, de se gostar de trabalhar em equipe. Você não precisa ser amigo da pessoa, mas você precisa respeitar e gostar de trabalhar com aquela pessoa. Pelo menos ali, enquanto vocês compõem, que vocês fazem parte da mesma equipe, do mesmo projeto. E a emoção no sentido de você estar de fato envolvido com aquilo que você está fazendo. Eu sou extremamente apaixonado com o que eu faço hoje, ainda que não esteja me dando grana, mas é uma opção que eu fiz. Lá atrás eu ganhava grana e era totalmente infeliz e escravo de uma situação de vida, e eu resolvi largar disso. Se eu não colocar a emoção, se eu não tivesse a emoção me puxando, certamente eu não estaria aqui agora fazendo e socializando essas informações aqui com você. Enfim, networking. A gente precisa apostar muito em network, e no network eu dou exemplo aqui do LinkedIn, mas o LinkedIn não como um banco de emprego. Se você não tem LinkedIn, eu te recomendo que abra uma conta no LinkedIn, mas não pense que você está entrando no LinkedIn para arrumar um emprego. Você até pode arrumar um emprego, um trabalho, um parceiro de negócio ali no LinkedIn, mas o seu objetivo principal ele não pode ser esse. Eu costumo dizer que existem duas pessoas na vida e no LinkedIn. Você tem um agricultor e você tem um caçador. Tem o cara que é caçador, que compra uma metralhadora, que sai dando tiro em todo mundo porque ele quer pegar aquela caça dele. É o imediatista. Como a maioria de nós somos imediatistas, a gente quer um resultado imediato. A gente quer uma fórmula de Bhaskara que a gente vai aplicar na nossa vida e que vai dar resultado imediato. Pô, Alexandre, você falou do método EV6 e tal, qual é a fórmula? Não é uma fórmula, é um método que, se você aplicar num determinado tempo, eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Mas não pensa que é uma varinha mágica, alguma coisa que vai resolver sua vida da noite para o dia, porque não é isso que vai acontecer. Por outro lado, tem os agricultores, tem as pessoas que plantam, e quem planta um dia vai colher. Então a pessoa planta, a pessoa cuida, a pessoa vai criando um relacionamento e amanhã, naturalmente, as coisas tendem a acontecer dentro do LinkedIn. É dessa forma, as pessoas que têm melhor e maior sucesso no LinkedIn, elas agem dessa forma. Eu recomendo que as pessoas busquem eventos técnicos, sim, porque são extremamente importantes, participar de semana de estudo, de palestra, de grupo de discussão, um grupo que eu criei em Belo Horizonte, em Engenheirim, eu mais o meu amigo Vladimir Araújo, a gente criou esse grupo Engenheirim no sentido de engenheiros com o IN de LinkedIn, porque nós somos pessoas que nos conhecemos via LinkedIn, mas nós desvirtualizamos isso e a gente faz encontros periódicos em Belo Horizonte. A ideia agora para 2020, se o coronavírus deixar, é de levar o engenheirinho para outros cantos aí, para outros estados do Brasil, mas também esse IN, porque o mineiro fala muita coisa com IN, a gente é mineirinho, a gente toma cafezinho, um docinho, um pouquinho, né? Então ficou essa brincadeira aí. E esses encontros são muito importantes porque você vai criando relacionamento nesses encontros e amanhã alguém há de pensar em você, de lembrar de você, de algum valor que porventura você tenha e que pode agregar a um projeto dele que você pode ser útil, seja como emprego, seja como trabalho, seja como parceiro. Eu recomendo muito essa participação. Agora me permita fazer uma observação aqui. Não vá assistir uma palestra porque ela vai te dar um certificado para contar como ora na faculdade, se você ainda é estudante. Se você vai assistir uma palestra, sabe aquele ditado? Tá no inferno, abraça o capeta? Pô, se você já foi, se você saiu de casa e foi,
Então vai lá e dedique-se, porque isso é para você mesmo, isso vai acrescentar na sua vida, não para o professor, não para a faculdade. Desculpa a observação, mas eu não podia deixar passar batido. Então vamos lá, segunda parte. Então a segunda parte do formei. E agora é você, dentro dos seus objetivos, você aplicar, você conhecer e aplicar o método EV6. No método EV6, você vai aprender o que é autorresponsabilidade. Você é o único responsável por tudo que acontece na sua vida. Ponto. Não importa o que seu pai fez, o que o Bolsonaro fez, ou o que deixou de fazer, o que o Papa fez, ou falou, ou deixou de fazer. Tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua. Se você já é maior de 18 anos, amigo, infelizmente eu te falo, bem-vindo à vida adulta que mandou crescer, né? Então é hora da gente assumir a responsabilidade e que se as coisas não estão indo bem daquela forma, é hora da gente buscar algum tipo de mudança que faça a situação ficar interessante, não ficar esperando de terceiros. Autoeficácia, eu entro com a tríade do engenheiro de valor, que eu já expliquei lá atrás e eu vou falar mais adiante também, na próxima Masterclass eu vou falar, que é você trabalhar com foco na felicidade, com foco em objetivo e tendo a atitude de fazer acontecer aquilo que você de fato quer. Quando eu falo em sua revolução, eu falo o seguinte: qual guerra você quer lutar? Eu me intitulo nossa, está faltando até a palavra aqui agora. Inconformado por natureza, desculpa. Não inconformado no sentido daquele chato revolucionário, não é dessa forma. Mas eu penso o seguinte: eu questiono muito as coisas, e se as coisas não estão da forma como eu gostaria que estivessem, eu busco trabalhar essas coisas, eu busco desenvolver essas coisas. E é muito interessante a gente então definir que guerra a gente quer lutar, que tipo de problema a gente quer viver na nossa vida e que tipo de problema a gente não quer de jeito nenhum. E aí a gente orientar o que a gente pode, o que a gente deve fazer. Seu propósito. O que você gosta de fazer? Por que você faz determinada coisa? Por que você está fazendo engenharia? Que talento você tem que você acredita que você pode usar positivamente, seja para você, seja para a sociedade, para você ter sucesso, que é muito subjetivo, na sua vida na engenharia. E atitude, eu vou encerrar essa primeira parte aqui falando para você de 4 coisas que eu chamo de as leis das ações da mudança, que é, em cima do que eu falei aqui agora, se você acha que fez algum sentido para você, o que você vai começar a fazer? O que você vai parar de fazer? O que você vai fazer menos? O que você vai fazer mais? São pontos de reflexão, mas que te leva a orientar melhor a sua vida, talvez, e a guiar a forma como você vai atuar a partir de agora. Ok? Juntos até aqui? Depois que você assistir a aula, deixa lá os seus comentários, porque eles vão ser muito úteis. Vamos passar para a segunda parte, porque já tem meia hora aqui, eu não quero me estender muito. Passo 2, o método de Epicteto. Epicteto foi um escravo romano que viveu no século I, na mesma época de Jesus Cristo, e, interessante, Epicteto era analfabeto. Ele era escravo e analfabeto. Mas ele deixou um legado muito interessante, porque ele falou o seguinte: ele era um sábio, na verdade, porque ele dizia que o que incomoda os homens não são os problemas, são a forma como nós reagimos aos problemas. De repente, isso pode parecer muito óbvio hoje em dia, mas aquela coisa, o óbvio só é óbvio depois que alguém vai lá e faz, ou depois que alguém vai lá e fala, né? Então, na verdade, qual o problema que você tem? Formei, e agora? Bacana, qual o problema? Existem, segundo Epicteto, 2 tipos de situações: as situações fortuitas e as situações desejadas. As situações fortuitas são aquelas do tipo, sabe aquela música, Deixa a Vida Me Levar? São pessoas que não assumem a autorresponsabilidade e deixam que as ondas da vida, né, que a correnteza vai levando a vida delas da forma como elas julgam que possa ser interessante, e se for interessante, bem, elas aproveitam, se não for interessante, tudo bem, elas culpam e responsabilizam alguém, mas continuam na correnteza da vida. Elas não têm a atitude, a coragem de julgar a âncora, de assumir as rédeas, de falar assim: eu sou responsável por isso e eu vou buscar conduzir da forma como eu quero.
Essa é a grande reflexão que eu quero te chamar. E tem aquelas situações que são situações desejadas. A gente idealiza, a gente planeja, a gente avalia, a gente executa, ou pelo menos a gente busca caminhos para executar e para tornar aquela realidade que a gente quer que ela aconteça. Mas isso passa muito por experiência. Outro dia até participei de uma live com um amigo e que a gente estava discutindo experiência. Preciso de experiência para ter experiência, né? É o que acontece muito. Então, para quem é jovem, como que você pode buscar e ter as suas primeiras experiências? Com estágios. Ah, mas não é fácil conseguir um estágio. Eu concordo. Daqui a pouco eu vou voltar lá. Trabalho anterior, que tipo de trabalho anterior, por exemplo, que você já fez? Tem pessoas que acham que nunca fizeram nada, mas que às vezes elas fizeram, mas não valorizaram o que fizeram, porque a gente é muito crítico, principalmente com a gente mesmo. O que você fez na sua vida que pode ser medido? Na época da faculdade, você trabalhou, se você não trabalhou, você pode guiar em 3 pontos que eu estou te dando aqui, com iniciação científica, com mentoria, com empresa júnior. E isso vai te dando bagagem, vai te dando quilômetro rodado para você depois colocar no seu currículo. Você pode trabalhar com voluntariado, seja na sua comunidade, na sua igreja, por exemplo, com Engenheiros Sem Fronteiras. É um trabalho que é muito nobre, é um trabalho voluntário, mas um trabalho que agrega muito conhecimento e principalmente networking e relacionamento. Você vai aprender a viver situações diferentes, além daquelas situações da aplicabilidade técnica para a qual a faculdade te forma. Sobre estágio, eu falei que ia voltar, é porque muitas das vezes as empresas buscam estagiários, nem tanta empresa assim busca estagiário, mas muitas empresas buscam estagiários e não querem remunerar bem esse estagiário. E aí a pessoa acha que não vale a pena. Cara, você está construindo a sua vida. Você tem uma ótima oportunidade de aprender alguma coisa quase que sem responsabilidade, vamos dizer assim, de cobrança. Você está ali para aprender e eu pagaria para fazer um estágio hoje. Então, avalia muito como que você enxerga essa ótica, essa possibilidade aí. Porque, infelizmente, infelizmente não, é a realidade, a vida é dura e vai doer. Depois que a gente cresce, depois que a gente está organizando a vida da gente, é impossível passar por uma experiência sem dor. E vai doer. Mas a consequência disso, o ganho futuro, é muito prazeroso, é muito bacana. E em cima de talentos, o que você é bom? O que você ama de fato fazer? Coloque isso aqui no contexto da engenharia, tá? O que você é bom na engenharia? O que você gosta de fazer? Lembra lá do camarada que é bom em skate, é bom em concreto, ou melhor, é bom em concreto e adorava andar de skate? O que alguém te pagaria para fazer? Será que alguém no mercado te pagaria para você fazer aquilo que você é bom e aquilo que você ama fazer? E será que isso que alguém te pagaria para fazer é politicamente correto? O termo politicamente correto ali, ele está do ponto de vista do ponto de vista ecológico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista moral, do ponto de vista de valores, tá certo? Será que isso que você quer fazer, que você gosta de fazer, é útil para alguém e você não está ferindo nenhuma lei, você não está ferindo nenhum relacionamento, você não está ferindo nada e é bacana? Se sim, de repente pode ser um bom local para você investir aí na busca da resposta para essa pergunta que seria formei e agora? Eu estou fechando aqui, já passamos de 36, 37 minutos. Esse conteúdo ele é muito profundo, a gente tem tempos aqui, sim, nós podemos fazer seminário para discutir esse assunto, mas aqui eu quero agora julgar apenas uma base para reflexão para você. Espero que você tenha me acompanhado. Assiste lá o vídeo, coloca os comentários embaixo, vamos provocar uma discussão sadia e eu fico muito feliz de estar vendo você por aqui. Eu te vejo então daqui a mais 2 dias na terceira Masterclass da primeira semana do Engenheiro de Valor. Espero que você tenha gostado. Agradeço muito a sua paciência de estar aqui comigo, de estar confiando, de assistir esse meu conteúdo, esse meu material. Fique com Deus, a gente se vê. Tchau, um abraço.